Olá, bem-vindos a mais um Direto da Redação. Meu nome é Sérgio Lírio. Eu recebo hoje aqui com muita honra o governador da Bahia, Rui Costa. Governador, bem-vindo, obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos os amigos. E lembrar que aqui o governador também vai nos conversar um pouco aqui com a gente hoje sobre um novo projeto a sendo lançado na Bahia, que ele, na verdade, é o primeiro coordenador, ele depois vai nos explicar um pouco também como funciona, que é a criação do Consórcio do Nordeste, né, uma ideia inovadora, uma tentativa de melhorar aí o gasto público, de ser mais eficiente. Então, governador, eu começaria com essa pergunta, quer dizer, qual é a ideia, o projeto que move o Consórcio Nordeste? Olha, a ideia é a união dos estados nordestinos buscando, primeiro, ser uma ferramenta de gestão, não é uma ferramenta política, é uma ferramenta de gestão que busca qualificar o gasto público, busca facilitar a cooperação mútua entre os 9 estados do Nordeste, cooperação na área de segurança, na área de saúde, na área de infraestrutura, na área de educação, compartilhando projetos, ideias e infraestrutura também. Além do que, o consórcio vai propiciar uma redução de custeio importante para os estados nordestinos. Por que maneira, governador? A Bahia, que é o maior estado do Nordeste, que tem a maior população, nós temos 15 milhões de habitantes. Então, quando você pensa numa licitação, por exemplo, para a área de saúde, para medicamentos, nós estamos pensando para 15 milhões de pessoas. Mas se nós fazemos pelo consórcio uma licitação de equipamentos, de medicamentos para a área de saúde, você vai licitar para 54 milhões de pessoas. Portanto, você muda bastante a escala de licitação. E todos sabem que faz uma diferença enorme quando você vai comprar 10 produtos e quando você chega comprando 1000 itens daquele produto. Então você consegue um desconto muito maior quando você está comprando uma quantidade maior. E com isso o consórcio poderá, por exemplo, fazer licitação de equipamentos, de medicamentos, e cada estado sacará a sua necessidade. Mas com isso nós vamos ganhar uma escala, eu diria até para fazer licitação internacional, para vários fornecimentos de produtos, remédios, equipamentos, ou outras ações. E isso vai reduzir muito o custeio e ajudar a que os estados ultrapassem esse momento de recessão, de dificuldade do país. Além do que, nós podemos compartilhar ações como na área de segurança. Recentemente, os estados do Nordeste foram solidários ao estado do Ceará, que passava por uma grave crise, mandando policiais, mandando equipamentos. Com a existência do consórcio, isso fica muito mais ágil, nós podemos ter formação, capacitação de tropa, preparação, tudo pelo consórcio, rateando os custos e eventualmente propiciando uma solidariedade mais rápida, mais ágil e mais eficaz, um estado ajudando o outro. Então, com isso, nós vamos melhorar muito a prestação de serviço público no Nordeste. Agora, governador, como é que vai se garantir a transparência desses processos? Quer dizer, você sai de um único estado, passa a ser uma compra de 9 estados. Como é, primeiro, você organiza para que essas compras sejam objetivas, ou seja, atendam o interesse de todos os interessados, e depois como é que você garante a transparência desse processo? As ferramentas de transparência e da legalidade é a mesma que cada estado já usa, não há diferença. Todos os processos serão eletrônicos, serão registros de preço eletrônico, como hoje você faz, portanto, possibilitando que qualquer fornecedor, não só do Brasil, mas do exterior, possa participar. E tudo fiscalizado, como as aquisições dos estados, pelos tribunais de contas, só que ao invés agora de ser um tribunal de contas, serão 9 tribunais de contas acompanhando a execução do consórcio. Portanto, a transparência ela vai ainda ser ainda maior. Nós, inclusive, estivemos conversando com a AGU, com a CGU, e eles estão entusiasmados, inclusive, com a ideia, querendo participar, querendo contribuir com a transparência, com o monitoramento. Para nós, quanto mais entes participarem, auxiliarem na transparência, na divulgação, melhor. Agora, governador, o senhor disse que, obviamente, o consórcio em si é uma ferramenta de gestão e não política, mas, de qualquer forma, ele é mais um passo de uma coalizão que nasceu muito dessas eleições e tal. E, recentemente, os governadores do Nordeste fizeram uma reunião
e tomaram uma posição em relação à reforma da Previdência, né? Então, se o senhor pudesse dizer mais ou menos assim, como é que o senhor está vendo esse processo da reforma da Previdência e o que o senhor acha que é fundamental discutir ou fundamental impedir que se faça na reforma da Previdência? Olha, eu diria que a identidade do Nordeste, muita gente se pergunta sobre o resultado eleitoral, que o Nordeste ganhou um formato. Isso não foi uma aliança política, partidária, não foi uma combinação entre governadores. Eu diria que há uma identidade do povo nordestino. Qual é a identidade? A identidade de que nos últimos 15 anos, em especial nos 2 governos de Lula, no primeiro governo de Dilma, o Nordeste brasileiro, que tinha indicadores muito negativos, que tinha uma ausência absoluta de presença da União nos estados nordestinos, viveu um crescimento extraordinário. O Nordeste cresceu nesses anos muito mais que a média nacional. Houve a implantação no Nordeste de uma infraestrutura na área de educação que desde a colonização do Brasil não havia ocorrido. Vou dar um exemplo, no caso da Bahia. A Bahia nós tínhamos uma universidade federal apenas, desde a colônia, uma universidade federal. Enquanto o estado da Bahia tinha 4 universidades estaduais, o governo federal, num estado de 15 milhões de habitantes, só tinha uma universidade. Hoje a Bahia tem 6 universidades federais. Durante muitos e muitas décadas, a Bahia só tinha uma escola técnica federal, que foi a que eu estudei, lá no Barbalho. Depois do Lula e da Dilma, a Bahia tem hoje 35 unidades de escolas técnicas, que hoje chama Instituto Federal de Educação Tecnológica. Então eu podia citar, dar números na área de infraestrutura hídrica, de barragens, de abastecimento de água, de infraestrutura física, de mobilidade, enfim, podia dar muitos exemplos. Então, o Nordeste percebeu que o modelo que faz o Brasil crescer é a distribuição de renda, é o olhar pelas pessoas mais carentes, é apostar na educação, é apostar numa rede de atenção básica à saúde. Só no período de Lula e de Dilma, com os governos do Nordeste, na Bahia, por exemplo, nós construímos 1.800 postos de saúde da família, 1.800 postos de saúde da família de atenção básica. Então, o que se ocorreu no Nordeste foi essa identidade do povo de perceber que esse conjunto de ações melhorou a vida do povo nordestino, fez a economia crescer, gerou emprego, gerou desenvolvimento. Então, eu diria que houve uma síntese, um afunilamento do pensamento do povo nordeste, dizer que esse é o modelo que faz bem ao Brasil. E, portanto, acabou o resultado eleitoral e hoje é essa unidade, eu diria, dos governadores. Não é algo artificial, é algo muito sólido que está consolidado na cabeça do povo nordestino, essa identidade. Quanto à reforma da Previdência, nós temos 4 pontos que nós consideramos que eles são intransponíveis. Primeiro ponto, a proposta do governo de retirar da Constituição Federal o regulamento da Previdência. Isso é inaceitável. Por que é inaceitável? Porque Previdência é um planejamento de vida. Para alguém que está começando a trabalhar hoje, com 18, 20, 23 anos, a pessoa precisa saber, eu vou me aposentar com que idade? Eu vou ter que trabalhar quantos anos? Eu vou contribuir quantos anos? Portanto, ao falar de Previdência, está falando de planejamento da sua vida profissional. E em qualquer lugar do mundo civilizado, a Previdência é algo estável, perene. Você tem uma regra que é perene. Então, ao nosso ver, a regra deve estar na Constituição. O segundo ponto que é intransponível é o modelo que eles chamam de capitalização. O que é isso? Cada um só recebe aquilo que depositou lá. Então, isso é muito perverso, muito cruel com as pessoas mais pobres. Alguém que ganha salário mínimo, que às vezes está a maior parte do tempo no trabalho informal, um ambulante, um feirante, ele tem contribuição mínima. Como é que ele vai sobreviver na velhice com essa poupançazinha que ele fez? Então, isso aonde foi implantado, e só foi implantado em país periférico do mundo capitalista. Não tem nenhum país relevante do mundo economicamente, não existe país do mundo desenvolvido que tenha adotado esse modelo. Nenhum país do mundo adotou esse modelo. País economicamente, socialmente relevante. E aonde foi adotado, empobreceu muito a população. Hoje você tem milhares de idosos
vivendo na miséria, na extrema pobreza. Então, a Previdência por si só ela é solidária. Então, não concordamos em retirar da Constituição, não concordamos com o modelo de capitalização e não concordamos em mexer na Previdência dos trabalhadores rurais, que são os mais pobres, e também com o benefício de ação continuada, que são das pessoas que, muitos portadores de deficiência, pessoas de extrema pobreza, que nunca tiveram a oportunidade de se formalizar e, portanto, recebem aos 65 anos, aos 70 anos, um benefício que basicamente lhe garante o seu sustento, a sua alimentação. Agora, governador, os apoiadores do Bolsonaro, e principalmente o mercado financeiro, que foi um grande fiador da eleição do Bolsonaro, colocam todas as fichas nessa reforma da Previdência. O que o senhor acha que poderia acontecer se essa reforma não for aprovada, ou se ela não for aprovada na dimensão que o mercado financeiro acha que é importante? Porque tem esse número mágico aí de 1 trilhão e tal. Se for metade disso, se for menos da metade disso, o que o senhor acha que aconteceria com o país e com o governo Bolsonaro? Olha, primeiro que, aprovada a capitalização, eu não falei o aspecto, nós teríamos um rombo nas contas públicas, porque os novos deixariam de contribuir para essa Previdência e, portanto, nós deixaríamos de ter esse recurso para compensar o déficit da Previdência, o que aumentaria muito o rombo dos estados e da própria União. No meu entender, nós precisamos alguém pode chamar de reforma, eu chamaria de atualização da regra previdenciária, que tem a ver com a maior expectativa de vida, com algum ajuste no modelo remuneratório e com, eu diria, a aproximação da previdência pública do que a maioria dos trabalhadores da iniciativa privada tem de benefício. Então isso eu acho que deve ser feito. O que é que nós conversamos entre os governadores? Se esses 4 pontos forem retirados, nós podemos sentar à mesa e conversar sobre os outros itens da reforma, que aí nós vamos tratar de modulação. O que é melhor de ser aplicado, o que é socialmente mais justo de ser aplicado. Esses são os 4 pontos, ao nosso ver, intransponíveis, que piorariam muito a vida do povo brasileiro, principalmente da grande maioria do povo que recebe salários baixos ou que vive no trabalho informal. Então, repito a pergunta que eu fiz. Se essa reforma não for aprovada como desejam os apoiadores do Bolsonaro, na dimensão, ou pelo menos na dimensão que desejam, o que o senhor acha que acontece com o governo Bolsonaro e com o país? Primeiro, eu acho que é importante aprovar uma atualização com itens da reforma. Agora, não é em si isso que vai garantir a sobrevivência do Brasil. Eu tenho apontado e vou reafirmar isso. Eu acho que é tão ou mais importante do que qualquer reforma a volta da estabilidade institucional, a volta da estabilidade jurídica no país, o fim dessa crise que parece que não tem fim, da disputa de poder entre os poderes e dentro de cada poder. Às vezes a gente tem a percepção, ao ler as notícias, que existe uma disputa dentro do judiciário, existe uma disputa permanente dentro do Ministério Público e existe uma disputa permanente entre as instituições. Isso compromete, ao meu ver, a credibilidade internacional do Brasil. Então, quem está de fora olha para o país e não acredita, e não tem confiança em investir no Brasil. Então, eu diria que o maior problema hoje, ao meu ver, do ponto de vista de atrair poupança internacional, de atrair investimento internacional, é o Brasil retomar a sua credibilidade internacional. E para isso é preciso estabilidade econômica, estabilidade institucional e política em nosso país, e que o diálogo, que o entendimento vença o ódio e vença o preconceito. Governador, o Clóvis Filho, que é um leitor que nos acompanha, mandou uma pergunta. Ele quer saber se o senhor acha se a oposição não está muito acomodada diante do que tem acontecido nesses primeiros dias do governo Bolsonaro. Olha, eu não acho. O Clóvis, por sinal, era o nome de meu pai, que faleceu. Clóvis, eu não acho que a oposição está acomodada. Eu acho que é natural em toda democracia, assim é em qualquer lugar do mundo. Quem perde a eleição tem que deixar quem ganhou nos primeiros meses dizer que veio, mostrar
qual a proposta para o país. Qualquer democracia é assim. Infelizmente, não fizeram isso com a presidenta Dilma. Ela ganhou a eleição em 2014 e desde o seu primeiro dia de governo, quem perdeu a eleição tratou de, desde o primeiro dia, tentar inviabilizar o governo, boicotar, tentou tirar a presidenta desde o primeiro dia do seu mandato, do seu segundo mandato. Agora, na minha opinião, a oposição está agindo como em qualquer país do mundo agiria. Ou seja, você perdeu, você recolhe o trem de pouso e aguarda quem ganhou anunciar o que é que vai fazer. A partir de agora, do terceiro mês, a gente percebe que quem ganhou até agora não disse o que é que vai fazer. Não disse o que vai fazer na saúde, não diz o que é que vai fazer na educação. A educação, inclusive, que todo dia entra e sai chefe de gabinete, todo dia entra e sai secretário, ou seja, você não conhece nem quem são as pessoas que vão gerir o ministério ao fim do terceiro mês. Então, o país não conhece o que é que vai ser feito. Então, agora sim, eu acho que é hora de perguntar o que é que vai ser feito da saúde, da educação, da infraestrutura, do investimento do país. Ninguém pode cobrar que um presidente da República em 3 meses faça tudo. Agora, é de se esperar que qualquer presidente da República, eleito em qualquer país do mundo, com 3 meses seja o suficiente para ele, pelo menos, dizer o que é que vai fazer. Que até agora não foi dito o que é que ele vai fazer, nem na área da saúde, nem na área da educação, da infraestrutura, da mobilidade urbana, da área de infraestrutura hídrica, de convivência com a seca, enfim. Não há uma proposta elaborada, consistente, nem apresentada até agora, ao fim de 90 dias, para o povo brasileiro. Agora, eu queria que o senhor nos dissesse um pouco como é que o senhor está vendo o desempenho até agora das relações internacionais desse governo. O senhor não teme uma exposição que prejudique internacionalmente o Brasil ainda mais e que inclusive nos prejudique do ponto de vista comercial? Como é que o senhor está vendo isso até agora? Olha, minha opinião é que é um desastre completo, um desastre. Eu pergunto a você que está nos acompanhando, o que é que o país ganha? O que é que a economia brasileira ganha? O Brasil entrando numa polêmica, por exemplo, em que lugar vai ser a embaixada de Israel? Mudar a embaixada brasileira em Israel de lugar beneficia em que o povo brasileiro? Ajuda em que a economia brasileira? Eu entendo que o Brasil é conhecido há muitas e muitas décadas, a diplomacia brasileira, pela sua imparcialidade internacional, pelo seu comportamento de autodeterminação dos povos, de entender que cada país, cada povo deve decidir seu destino. O Brasil nunca foi uma nação de ficar se intrometendo em conflitos internacionais. Ao contrário, o Brasil sempre se ofereceu para missões de paz, de pacificar, de unir. Então, eu não vejo por que o Brasil comprar uma guerra, uma antipatia com os árabes. Então, do mesmo jeito que respeitamos o povo israelense, nós respeitamos o povo palestino. Então, não tem por que o Brasil tomar lado nessa disputa. Se o Brasil puder fazer algo, tem que ser no sentido de ajudar a pacificação e não de acirrar o confronto. E nesse caso em particular, os árabes são consumidores de proteínas, grandes compradores do Brasil. Como é que vai ficar o agronegócio, que inclusive apoiou fortemente o atual presidente, se os árabes resolverem boicotar os produtos brasileiros? Olha o prejuízo para a economia nacional. Então, eu acho que é um desastre. O que o Brasil tem que ficar se intrometendo nas definições políticas do país vizinho da Venezuela? Então, esse discurso de ajuda humanitária, eu pergunto se você que está me ouvindo acredita nisso. Eu não acredito. Se é para ter ajuda humanitária, vamos ajudar agora a África, que está passando por um desastre colossal. O que a gente percebe, infelizmente, é que alguns países só querem ajudar ou declarar apoio a democracias ou ajuda humanitária quando o país é rico em petróleo, é rico em minérios. Se o país não é rico em petróleo e rico em minérios, não desperta essa solidariedade de muitas nações do mundo. Então, não vejo por que o Brasil está mudando a sua tradição diplomática, que vem há muitas décadas,
e ao invés de ser pacificador, virá agora um incentivador aos conflitos. Acho que nós só atraímos a ira de outras nações, de outros países, e é um rompimento, não com a tradição de 5, de 10 ou de 20 anos do Brasil. O Brasil tem essa tradição, eu diria, há muitos e muitos anos. Vários presidentes da República passaram, inclusive durante todo o regime militar, esse sempre foi o padrão do Brasil, ou seja, o padrão de ser um país que tinha mensagem de paz, de união e de não se meter nos problemas de outras nações. O presidente Bolsonaro também parece continuar em campanha, né, governador? O senhor me permite essa avaliação. E aí a gente tem agora o caso do dia 31 de março, quando se completa mais um aniversário, vamos dizer assim, do golpe, e que ele agora resolveu estimular uma comemoração do golpe, né? Isso também, em certa medida, é uma coisa que divide, aí pensando internamente, divide o país também, né? Não só nesse anúncio, mas eu diria no comportamento em geral dos membros do governo. Parece que a beligerância, o ambiente de guerra agressivo da campanha eleitoral, a sensação que nós temos é que se quer governar com esse ambiente, prolongando as disputas, prolongando a difusão de ódio, de raiva. Eu não acho que isso vai nos levar a lugar nenhum. O Brasil sempre foi conhecido como um país da tolerância, da paz. Há muitos anos eu viajo para o exterior, e todas as vezes que a gente teve a oportunidade de viajar, nós ouvimos um grande elogio em vários lugares do mundo. Olha, o Brasil é um país de paz, é um país da tolerância, é um país que não tem preconceito religioso, que não tem o ódio. E a gente viu, infelizmente, num período recente, se estimular o ódio, até os adversários, se pregar, se comemorar a morte de crianças, se comemorar o mal de alguém que é oposição a você. Eu digo sempre, eu tenho adversários da Bahia, eu não desejo o mal de ninguém. Os adversários têm filhos, têm família, eu também tenho. Então eu não acho que porque nós somos adversários políticos eu tenha que desejar mal para o filho de alguém, ou para o neto de alguém, ou comemorar algum sofrimento familiar que a pessoa que é adversária política minha tem. Eu digo sempre na Bahia, lá tem 2 times de futebol, Bahia e Vitória, nós podemos ter a mulher torcendo pelo Bahia, o marido pelo Vitória, ou vice-versa. Eles vão se separar porque cada um torce para um time, não tem direito de cada um cultivar o seu apreço. Um pode ser católico, o outro pode ser evangélico, eles não podem ser casados, não podem conviver com isso. Então eu acho muito triste o presidente da República estar incentivando aquele período da história do Brasil, seja se você tem uma leitura de esquerda, de centro, ou mesmo uma leitura de direita, aquele é um período que tem que se condenar, porque é um período que se negou a democracia, que se negou o diálogo, que se partiu para a violência, para a tortura, para a morte de pessoas, para aniquilamento do adversário político, aniquilamento físico. Então, qual é a nação do mundo que comemora isso? Que comemora tragédia, morte, tortura. Então eu fico muito triste, eu acho que isso só faz com que o Brasil se divida ainda mais. Qual a imagem do Brasil lá fora? Os grandes consumidores, os países compradores, o mundo está querendo consumir de quem respeita o meio ambiente, de quem respeita os direitos humanos, de quem respeita a democracia. O mundo, como é que o mundo está nos enxergando? O Brasil agora passou a comemorar a tortura, a morte e a violência. Quer dizer, a imagem do país vai sendo corroída rapidamente, não é só internamente. Um anúncio desse do presidente da República corrói e corrompe a imagem do Brasil no exterior, no mundo inteiro desenvolvido, a imagem do Brasil fica comprometida. Governador, por falar em outra data, no dia 7 de abril, completa-se um ano da prisão do Lula. O que o senhor acha, o que o senhor espera deste caso? O senhor ainda acredita que o ex-presidente Lula vai conseguir, pelo menos, uma prisão domiciliar ou reverter alguma dessas decisões recentes? Olha, eu espero que sim. Eu tenho dito que eu considero a maior injustiça que eu já vi na minha existência contra qualquer homem público ou qualquer personalidade pública. De uma injustiça brutal. E eu digo isso com os valores que eu aprendi em minha família, os valores da seriedade, da honestidade.
Eu digo abertamente, digo isso há meses, disse durante toda a campanha eleitoral, o dia que me apresentarem uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem de SMS, um e-mail, uma gravação de vídeo ou de áudio do Lula comprovando o seu ato errado, o seu crime naquele episódio do apartamento, eu me calo e me rendo às provas. Mas enquanto não me apresentarem nenhum pedacinho de papel rabiscado, nenhuma mensagem, nenhuma prova, eu vou ficar acreditando na inocência do presidente, acreditando a brutal injustiça que ele sofre. E está mais do que comprovado, eu diria, a materialidade do julgamento político que ele sofreu. O mundo inteiro ficou perplexo quando alguém que julga e condena um possível candidato a presidente da República, ou seja, na condição de juiz, ele condenou, deu pena ao presidente, e meses depois ele se torna um agente político do presidente da República que ganhou a eleição porque o Lula não pôde ser candidato. Então, quer mais prova do que o julgamento foi político? É que alguém na condição de juiz julga, condena o adversário político e depois vira ministro de Estado, vira cargo político. Né? Ele é como se tivesse, não estou dizendo que foi combinado previamente, mas é como se tivesse uma combinação prévia. Olha, eu sou juiz, eu condeno o seu adversário, ele não vai poder ser candidato e depois você não me nomeia ministro de Estado e quem sabe um dia me nomeia para a Suprema Corte do Brasil. Então o mundo inteiro ficou perplexo com isso, ou seja, como é que o agente que devia ser imparcial, que devia julgar sem paixões políticas, ou seja, julgar conforme a prova material, toma parte nisso, age e depois age como juiz e meses depois assume cargo político no governo que só elegeu porque o Lula não foi candidato. Então, está mais do que comprovado, na minha opinião, a parcialidade do julgamento, a caracterização política do julgamento, e eu espero que as instâncias superiores analisem as provas, e se provas houverem, que seja apresentada à sociedade brasileira as provas dos erros que Lula eventualmente tenha cometido, para que ele eventualmente seja condenado se houvesse prova. Como não ocorreu, eu espero a absolvição do presidente. Governador, muito obrigado. Obrigado quem nos acompanhou. Lembrando aqui que sou Sérgio Lírio, estamos aqui no Direto da Redação. Eu acabo de receber aqui o governador da Bahia, Rui Costa. Agradeço muito, governador. Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo de quem. Um abraço, até a próxima.